Olá, galera! A paz do Senhor, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo para mais uma aula hoje. Então, nosso estudo, nosso tema é Quem é Deus? E hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo. Então, antes de começar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar na Tua presença, Pai, para aprender mais através da Sua palavra, Senhor Jesus. Fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo e que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema da aula de hoje é: há mais de um Deus? Há mais de um Deus? Vamos ver. Nosso versículo de hoje, versículo-chave da nossa lição, está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de vir por nós? Nosso cartaz de hoje é esse daqui. O que é um Deus? Há mais de um Deus? Como que você responderia essas perguntas? O que é um Deus? Há mais de um Deus? O que é um Deus? O que é um Deus? Deus é algo ou alguém que as pessoas se curvam. Então, é algo alguém que as pessoas se curvam. Então, lembra lá na escola, quando a gente aprende que tem povos ao redor do mundo que, um exemplo deles, vamos ver, os gregos, os romanos, os egípcios, os vikings. E eles tinham muitos deuses e onde se curvavam diante deles e o adoravam e falavam com ele. Mas esses deuses não tinham vida, não têm vida e nem poder nenhum. Ele não era o único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Então, eram imagens, pessoas que eles achavam que existiam e eles adoravam, mas não tinha valor nenhum. Não é igual o nosso Deus. Então, ao estudar sobre vários povos, hoje, na atualidade, a gente vê que, nós vemos que muito deles fazem deuses de pedras, de madeiras, e se curvam diante desses deuses e adoram. E esses deuses são chamados de ídolo. Eles também têm povos que adoram estrela, que adoram sol. Então, e se a gente olhar ao redor, não falando só de deuses de imagem, de madeira ou de pedras, tem pessoas que adoram deuses como o dinheiro, a televisão, jogadores de futebol, time de futebol, artista. Então, pessoas que adoram esse tipo de coisa. Mas não é errado a gente gostar de futebol, não é errado a gente gostar de jogador de futebol. Ai, como ele joga bem, ai, como o Neymar joga bem, como o Cristiano Ronaldo joga bem, ai, como aquela atriz é bonita, como aquela menina do YouTube é bonita. Não é proibido a gente gostar das pessoas, dessas coisas. Não é proibido a gente gostar de assistir televisão, assistir séries que a gente gosta tanto. Mas ela não pode, essas coisas não podem ser o centro das nossas vidas. Nós não podemos colocar ela em primeiro lugar em nossas vidas, acima de tudo. Não. Aí senão a gente vira ídolos, a gente começa a adorar essas coisas acima de Deus. Agora vamos lá para outra pergunta. Há mais de um Deus? Como acabamos de falar, algumas pessoas diziam que essas esculturas, essas imagens eram deuses, e eram deuses verdadeiros, mas na verdade não são, porque eles não falam, eles não ouvem, não podem salvar e não podem ajudar. Então a gente vê aqui, ó, vendo um exemplo aqui? Então, eles não podem salvar, não falam e não podem nos ajudar em nada. Vamos ler lá no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9, onde a Bíblia fala que só há um Deus. Vamos lá. Isaías, capítulo 46, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então Deus fala:
Não há outro Deus. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Deus falando aqui na palavra dele. Então, a Bíblia fala que há muitos falsos deuses, muitos. Então, na Bíblia tem um relato que eu vou ver para a gente relembrar lá de Elias. Quem lembra da história? Então, Elias era um homem que acreditava que só existia um Deus, nosso Deus. Mas no mesmo país que Elias estava, havia 450 profetas de um Deus chamado Baal. Eles adoravam Baal. E Elias desafiou esses profetas, e dizendo assim: vamos construir 2 altares e vamos colocar um animal morto em cada altar. Todos vocês, os 450 profetas, vão invocar o seu Deus. E eu vou invocar o meu Deus. Aquele que derramar fogo sobre o altar é o único e verdadeiro Deus. Os 45 profetas que adoravam Baal oraram e chamaram durante o dia todo. Mas nada aconteceu. E então Elias encheu o altar e o sacrifício com água até transbordar, para que ficasse mais difícil ainda queimar. E então orou simples e claramente para o único e verdadeiro Deus. Nesse mesmo momento, Deus mandou fogo para o altar. O animal e a água foram queimados. E as pessoas gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! E Ele é o nosso Deus, o único Deus. Então ali, Elias mostrou para eles que aquele Deus que eles acreditavam não era nada. Eles ficaram ali clamando, chamando, e não aconteceu nada. E na simplicidade de Elias, ele orou e Deus fez o quê? Fez cair fogo. Então aí todos viram que quem era o Deus verdadeiro? Nosso Deus. Agora, vamos dar continuidade aqui. Vocês estão vendo essa conta aqui? 1 mais 1 é igual a 1? Tá certo esse cálculo? Matemática, 1 mais 1 é igual a 1? Que matemática louca é essa? Vocês devem estar pensando, ai, tia Rita, tá louca, né? Que matemática 1 mais 1 é igual a 1? Então, vamos lá, vamos explicar essa matemática louca. Vamos ver porque esse cálculo aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 1. A Bíblia nos ensina que somente há um Deus, mas que são 3 pessoas nesse Deus. Então, o que quer dizer essa matemática aqui? A primeira pessoa é Deus Pai. A segunda pessoa é Deus Filho. E a terceira pessoa é Deus Espírito Santo. Então, o que quer dizer? 1 mais 1 é igual a 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma pessoa só. Então, na matemática de Deus é igual a 1. Há um Deus em 3 pessoas diferentes. Então, essa é a matemática de Deus. Por isso que tá assim, né? Eles vão falar, nossa, tia, o que é isso? Mas a matemática de Deus lembre sempre. 1 mais 1 é igual a 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver na Bíblia um exemplo? Em Mateus, capítulo 28, versículo 19. O que a Bíblia nos diz? Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus falando sobre as 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na Bíblia a gente já vê isso. Isso é um dos exemplos, tem vários exemplos. Então, é um Deus, um nome, mais 3 pessoas que compartilham o nome de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é difícil de entender, né? Às vezes a gente fala, mesmo na sala eu falo para vocês, quem tá lá no céu? Quem tá com a gente? Às vezes confunde. Mas é só a gente ler na Bíblia. Quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. E a gente começa a entender. A Bíblia nos revela isso. A Bíblia é a revelação de Deus. Então,
é muito complicado, às vezes, a gente entender, criança entender, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos mostrando, nos ensinando. Ele está aqui, o Espírito Santo. O Filho é Jesus e o Pai é Deus. Então, é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Mas a gente entende? Não. Mas tudo que a gente, como que eu posso dizer? A gente acredita, tudo que a gente, não é tudo que a gente entende, mas tem coisas que a gente não entende e acredita, não é? Então são coisas meio loucas. Então é a mesma coisa aqui na palavra de Deus referente ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É confuso de entender, mas eu acredito em você. Porque a nossa fé em Deus faz a gente acreditar nisso. Então, com a Bíblia, é a mesma coisa. A Bíblia, a gente acredita no que ela diz. Muitas coisas aqui a gente não entende, não viu, mas a gente acredita pela nossa fé. A fé é a gente acreditar em coisa que a gente não vê. Então, muita coisa aqui na Bíblia fala, mas eu não entendo, eu nunca vi, mas através da nossa fé a gente acredita. Assim como Deus. Deus, ele é superior a nós, ele é mais importante do que nós. Mas tem coisas de Deus que a gente não entende, mas a gente acredita, porque a gente tem muita fé nesse Deus maravilhoso. Agora, vamos aqui. Tá vendo aqui, ó? Deus Pai nos ama. A primeira pessoa dessas três é Deus Pai. E ele é pai de Jesus, que é o Deus Filho. E a partir do momento que a gente aceita o sacrifício do Deus Filho Jesus, ele se torna o nosso pai também. Então, quando a gente aceita Jesus, ele se torna o nosso pai também. E a Bíblia ensina várias verdades a respeito de Deus Pai. A primeira dela é que Deus nos ama. Vamos ver lá em João 3,16. A gente escuta na igreja isso direto, né? Então, é um versículo que está na nossa memória, já decoramos. Então, vamos ler. Porque Deus Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Deus Filho, Jesus, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nesse versículo de João 3,16, mostra o amor de Deus, que deu seu Filho Jesus para nos salvar. Mas muitas crianças, muitas pessoas acham que Deus é um Deus que castiga, um Deus que é bravo, um Deus que está ali para me castigar. Eu errei, Deus vai me castigar, ele está lá com a vara, vai me bater. Um monte de criança, um monte de pessoa, até adulto acha isso. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus de amor. E como que que a gente pode entender esse amor de Deus? Esse amor de Deus a gente consegue entender por ele ter entregado o seu filho Jesus na cruz por nós. Que amor, que pai, que mãe entregaria o seu filho por alguém, para salvar alguém? Imagine, que pai e mãe faria isso? Mas Deus, no seu infinito amor, fez isso por nós. E o amor não é aquilo que a gente fala da boca para fora, fala, eu te amo, eu te amo, amigo, eu te amo, irmão. Só falando da boca para fora. O amor, ele tem que ser demonstrado. E como que Deus demonstrou esse amor? Através do filho dele, entregando o filho dele, Jesus, na cruz. Olha que demonstração de amor. Então, amor não é só o falar, é demonstrar, é atitudes que a gente ama alguém. Então, é isso que Deus fez por nós. Agora, vamos lá. Deus Pai quer que você venha a Ele. Deus Pai quer que você venha a Ele. Então, Jesus contou a história lá do filho pródigo. Quem lembra? Do filho que tinha tudo, morava com o pai dele dava de tudo para ele, mas aí ele foi, pediu a parte dele da herança e foi embora, curtir a vida, se refestelar pelo mundo, mas o dinheiro acabou, aí ele não tinha mais o que fazer, ele ia até comer comida lá do povo lá que jogava. Aí o que aconteceu? Aí ele falou, e agora? Lá na casa do meu pai, até os empregados dele comem melhor do que eu tô agora. E eu queria voltar. Mas aí ele pensou assim, se eu voltar, meu pai vai me aceitar? Aí o que ele fez?
ele pensou assim, e agora, o que meu pai vai fazer? Vai me aceitar? Aí ele pediu que o pai dele, vamos lembrar, vou contar uma historinha. Um homem, lembrando do filho pródigo, ele saiu de casa porque ele queria curtir a vida, fazer as mesmas coisas assim como o filho pródigo, e ele foi curtir a vida, foi fazer a bagunça dele na rua. E aí, às vezes, ele pensava no pai, pensava na mãe, se ainda estava vivo, ele gostaria de vê-los novamente, e ele lembrava das coisas maravilhosas que ele passou na infância, que desfrutava na casa dele. E quando ele parou para pensar nisso tudo, que ele não tinha mais nada, ele resolveu voltar para casa. Mas ele pensou que antes de ir, ele deveria escrever uma carta para seus pais e perguntar se ele podia voltar, depois de tudo que ele havia feito. Falou, agora eu quero voltar para minha casa, mas será que meu pai vai me aceitar? Aí na carta ele escreveu assim: estarei na esquina da sua rua na quinta-feira de manhã. Se vocês quiserem que eu volte para casa, pendure o lenço branco na janela do meu quarto e se eu o vir ali, voltarei para casa. Se ele não estiver lá, saberei que vocês não me querem de volta. Então, irei embora para sempre. Aí ele escreveu essa carta e depois ele foi no dia até lá. Quando ele chegou na esquina da casa e olhou, o que ele viu? Olha, a casa inteira estava com pano branco, aguardando a volta dele. Os pais dele, o pai dele estava lá esperando. O pai dele não abandonou ele. Não deixa eu falar, fica aí onde você tá. Não, olha um monte de pano branco que ele colocou. Pra quê? Pra falar, vem pra cá, meu filho, eu tô aqui te esperando. Você que saiu, eu sempre estive aqui, você que foi embora. Você que quis curtir sua vida e eu fiquei aqui te esperando. Então, emocionado, ele voltou para casa dos pais dele correndo. Então, essa historinha é para a gente também meio que lembrar da história do filho pródigo. E por que Jesus contou essa história? Ele quis mostrar que Deus, o Deus Pai, ele quer que todos nós venhamos a Ele. Então, mesmo aquele filho que foi para Deus, estava lá na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, de repente quis ir para ir para fora, curtir a vida, porque ficar só na igreja não dá, ficar fazendo as coisas de Deus não dá, eu quero curtir o mundo, eu quero ir para balada, eu quero fazer um monte de coisa. Só que uma hora ele falou, poxa, mas isso aqui é uma alegria passageira, eu era tão feliz com Jesus, com Deus, e agora eu tô aqui. Senti um vazio, uma coisa assim, tipo, o que eu fiz da minha vida? Mas Deus, ele não esquece o filho dele. Ele não abandona. Nós que abandonamos a Deus. E ele sempre está lá nos esperando. É isso que Jesus quis dizer com a história do filho pródigo. Então, ele sempre vai estar esperando. Mas aquela pessoa, você que está em casa, que ainda não conheceu esse Deus maravilhoso, Deus Pai, Deus verdadeiro. Aí se pergunta assim, mas como que eu posso ir até Deus? Vamos ler lá em João 14:6? Fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, você que está em casa e pergunta como que eu posso ir para Deus? Através de Jesus. Só Ele que nos leva até o Pai. Só Ele que nos dá o caminho para o Pai, acesso a Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui essa figura? Deus Filho é o caminho. Então, aqui, vamos lá. Aqui vocês estão vendo que é um vale profundo, tem um rio embaixo. Aí tem pessoas que moram de um lado e pessoas que moram do outro. Não tem nada aqui. Aí as pessoas que estão aqui não conseguem vir até aqui. Aí o que elas fizeram? Elas construíram uma ponte para que uma tivesse acesso para o lado da outra. Então, eles colocaram essa ponte e conseguiram atravessar. Nós, por causa do pecado, estávamos separados de Deus. Então, o pecado separa a gente de Deus. Então, a gente, por conta do rio de pecado, imagine que aqui é o rio de pecado. Então, aqui, ó, nós, tá vendo? Preto. Por que a gente tá preto? É o pecado, cheio de pecado. Então, ó, e esse rio separa o rio de pecado de Deus. Mas, por nossos próprios esforços, pela nossa força, a gente não consegue ir até Deus. Porque a gente é pecador. A gente luta todo dia contra o nosso pecado. Então, nós não podemos atravessar.
Mas como que Deus resolveu esse problema de nós conseguirmos chegar até Ele? Através de Jesus. Jesus é a nossa ponte, tá vendo? Jesus é o nosso caminho até Deus. Jesus é o nosso caminho. Então, sem Ele, a gente não consegue chegar a Deus. E como que a gente consegue isso? Aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, porque ele veio aqui no mundo e morreu para nos salvar e para nos dar acesso ao Pai. É a nossa ponte até Deus. Então, Jesus fez isso por nós. Então, ele é a ponte que nos leva até a Deus. Então, a gente não pode chegar até Deus através de boas obras, através de orações, através da igreja e através do batismo. Isso não nos leva a Deus. O que nos leva a Deus? É a nossa ponte, Jesus Cristo. Jesus é a nossa ponte. Então, você que está em casa, que ainda não foi até Jesus, que ainda não conheceu esse Jesus maravilhoso que nos dá acesso até o Pai. Nesse momento, pense nisso. Eu quero ir até Deus, eu quero ter uma vida com Deus. Mas para isso você precisa aceitar Jesus, aceitar o sacrifício dele na cruz e ele será a sua ponte, assim como um dia ele foi a minha ponte, assim como as crianças também aceitaram esse Jesus, porque criança também aceita Jesus, as crianças entendem que Jesus é o único Salvador, é o único que levam eles até Deus. Então, aceita Jesus nesse momento, fala: Jesus, vem morar na minha vida. Eu quero mudança, eu quero essa ponte até Deus. E Ele vai abençoar a sua vida. Amém? Crianças, e vocês que estão no caminho do Senhor, aprendendo da palavra, continue assim firme, continue nesse tempo que a gente está em quarentena em casa, não esqueçam de estudar a palavra, pede para o papai e para a mamãe, para o seu pai e para sua mãe, lê a palavra, pelo menos um versículo, um capítulo, um estudo por dia. Não deixe pai e mãe de fazer o culto no lar. É muito importante isso, para que as crianças possam crescer no conhecimento, para que as crianças possam receber mais de Deus, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos fortalece. Sem isso a gente não consegue viver essa vida. Sem isso a gente não consegue viver nesse mundo tão perdido, esse mundo tão cheio de coisas ruins. Só Jesus, só através da palavra. Então, pai, mãe, conto com vocês, hein? Me ajudem aí. E eu quero agradecer e que nós possamos estar sempre ciente que Jesus é o nosso caminho até Deus. Amém? Vamos orar para encerrar a nossa aula? Pai maravilhoso, Deus poderoso, obrigada, Senhor, por essa aula que o Senhor nos preparou, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações, para sabermos que há três pessoas, mas um só Deus, Pai. Três pessoas em um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai. Obrigada, Senhor, por essa revelação em nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos ensinado muito acerca da sua palavra, Senhor. Nos revele através do teu Espírito Santo tudo aquilo que ainda temos que aprender e que não entendemos, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que o Senhor esteja sempre conosco, nos guardando. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, galerinha. Até domingo que vem. Amém.